nunca mais voltou. Unidos de Tom Jobim? Deixa eu ver o chat aqui, gente, que eu não tô acompanhando o chat, não. Eu tava fazendo a chamada. Renan, bom dia, Renan. Tudo bem? Tudo ótimo. Ah, Luiz botou o link aí do vídeo de Jordan. Drake on Dance. Unidos de Tom Jobim, Benito de Paula. Boas músicas, boas músicas. Então cara, é isso aí, ó. A gente ouve de tudo um pouquinho pra gente poder saber o que avaliar. Pessoal, vocês viram que é o seguinte, vocês receberam a notificação do plural que eu mandei? Eu mandei a notificação do plural agora. Eu peguei todos os formulários e encaminhei para vocês. Tem gente que não fez os formulários valem notas. Deixei todos abertos e encaminhei todos lá no plural, tá? Eu quero que vocês façam eles, tá? Pra gente poder dar nota. Eu vou fechar os formulários no dia da avaliação e depois disso quem não fez vai ficar sem a nota, tá? Os formulários, o que são? Nada mais são do que os exercícios do livro de vocês. É só vocês pegarem o exercício do livro e copiar para o formulário e mandar para mim. Eu preciso disso para dar a nota de vocês, tá? A gente já conversou sobre esse quesito. Certo? Pronto. O que é que a gente vai fazer na aula de hoje? Se não fez um, então tá de boa, pô. Tá sussa. Tá sussaça para você. Bom, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a nossa última aula. Eu acho que tá aqui. Pronto, reações químicas. E a gente vai trabalhar em cima das reações químicas, tá bom? Só acabar a música de Tim Maia, que não tá gravando no vídeo, porque senão a gente toma strike. Rapaz, eu botei uma música pra vocês. A música tocou 10 segundos. O YouTube bloqueou o vídeo. Ele bloqueou o vídeo. Tive que retirar a parte do trecho para liberar o vídeo para vocês poderem ter acesso. Brincadeira? Só que agora eu faço o seguinte, eu bloqueei a saída de som. Então o som não sai mais aqui pra todo mundo, sabe? Só sai pra gente. Pronto. Super recomendo o Tim Maia, viu, gente? Tim Maia é o limite da sabedoria musical. Hã? Então, é isso mesmo. Eu mandei os formulários, todos os formulários que a gente tem referente a todos os conteúdos da segunda unidade que a gente deu até hoje. No caso, até reações químicas. Tá? Joguei tudo lá. Vocês fazem o exercício do livro de vocês e aí vocês têm que preencher esse formulário. Ao preencher esse formulário, a gente fica tudo ok, tudo certinho. Porque é pelo formulário que eu vou verificar quem fez e quem não fez a atividade, tá? É a única forma que eu tenho de conseguir fazer essa verificação. Então mandei, vocês copiam o que está lá no coisa e passam no formulário. E outra coisa, o pH de vocês está liberado, viu? Hoje, o pH liberou hoje, parece. Então, comecem a fazer. Dou sim, com certeza. No plural. É por isso que eu tô pedindo para passar, Clara, porque é por onde eu consigo ver que vocês fizeram, entendeu? É o jeito que eu consigo ver. E é o jeito mais prático pra gente poder fazer isso. Pelo plural, ele é meio chato pra gente conseguir montar e fazer todo esse processo. Então eu prefiro fazer pelo Google Forms, que eu faço assim, em 5 minutos eu faço. Enquanto no plural eu levo 5 minutos para fazer uma questão. Entendeu? Aí eu prefiro deixar só a avaliação no plural, por quê? Porque é uma avaliação. Eu acho importante deixar os registros avaliativos lá, salvo. Certo? Mas o restante a gente faz por aqui. Tá? Pronto. Então bora lá, ó. A gente vai fechar nosso conteúdo, tá? Eu vou até abrir aqui o conteúdo da outra turma. Pode falar. Cara, se você já fez todos, não se esquente com eles. Tá? Se você já fez, não se esquente. Agora, se você não fez, se esquente. Tá? Bora lá. Abri aqui só para ver mais ou menos onde é que eu estava posicionado. Galera, eu não estou seguindo o chat agora, porque eu vou acompanhar outras informações.
Eu vou até abrir o livro de vocês aqui para a gente fechar esse conteúdo, certo? A aula de hoje, a gente vai fechar o conteúdo Deixa eu abrir até o plural aqui. A gente vai fechar o conteúdo de reações químicas. Semana que vem, a gente vai falar sobre ácidos e bases. E, infelizmente, esse módulo a gente não termina na segunda unidade. Eu vou precisar de mais uma semana de aula para finalizar. Estranhamente, esse conteúdo de química ele é conteúdo denso. E até alguns desses conteúdos eu achei que ficou tenso para a gente trabalhar. Aí eu precisei ir com calma nele para que a gente não corresse o risco de perder muita coisa. Tá? Aí eu consegui fechar boa parte deles, mas as reações químicas a gente não fechou. E os outros assuntos, por mais que eu tente, eu também não conseguiria fechar com vocês nesse período. Tá? Então tá aqui todo o conteúdo que nós demos até agora, né? Falamos até balanceamento. E agora a gente vai falar sobre lei de Proust e lei de Dalton. Cara, tanto a lei de Proust quanto a lei de Dalton, a gente vai fazer apenas comentários. Eu não vou me aprofundar nelas. Eu só preciso que vocês saibam o que é quando a gente fala lei de Proust e quando a gente fala lei de Dalton. Tá certo? Eu só quero que vocês saibam isso. Então é o seguinte. Quando a gente fala lei de Proust, lei das proporções constantes, o que é que ele está dizendo? Ele diz o seguinte, que para uma reação química acontecer, ela só vai acontecer com uma proporção constante. Se eu alterar essa proporção, ela não vai acontecer exatamente como estaria escrita a proporção. Ela vai acontecer a proporção na qual ela é constante e o restante vai ficar de sobra dessa reação. Tá, bora para um exemplo. O exemplo mais simples que a gente pode utilizar é o exemplo da água. Então, bota aqui, né? H2 mais O2 vai gerar H2O. Certo? Aqui, a gente vai fazer o balanceamento da equação. Certo? O hidrogênio já está balanceado, a gente vem para o oxigênio. Tem 2 aqui, tem 1, bota 2. Como eu mexi no hidrogênio, eu volto para cá para rebalancear. Então vai ficar 2. 4 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio, né? 2 vezes 2, 2 vezes 2. 2 átomos de oxigênio e 2 vezes 1 aqui, que é aquele número invisível, 2 átomos de oxigênio, balanceado. Tá? Lembrando que esses valores em verde que estão apresentando aí, esses valorizinhos, são o que nós chamamos de coeficientes estequiométricos. Tá? São esses números. Tá? O coeficiente estequiométrico do O é o quê? O número é invisível, ele é 1. Certo? Pronto. Aí é o seguinte, quando a gente vai falar de massa desses elementos, eu consigo saber exatamente os valores de massa deles e quanto vai gerar. Como é que eu vejo? Eu vou lá na tabela periódica, tem lá aquela opção massa atômica, ou peso atômico. Vocês olham lá e vão multiplicar aquela massa exatamente pelo número de átomos que tem. Por exemplo, o hidrogênio, a gente sabe que a massa atômica do hidrogênio é 1. Só que quando eu olho aqui, ó, tem 4 hidrogênios. Então eu vou pegar esse massa atômica que é 1 e multiplicar por 4 hidrogênios, porque eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Então 1 vezes 4 vai dar 4 gramas. A massa atômica do oxigênio, ela é 16. E aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então a massa atômica dessa substância aqui, ela é 32 gramas. Por quê? Porque é 16 vezes 2 átomos de oxigênio, 32. Seguindo a lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O resultado final aqui da água, ela tem que ser exatamente a soma da massa de hidrogênio com a soma da massa do oxigênio, que vai dar 36 gramas. Certo? Tudo ok? Tudo certo. Massa. Aí o que eu estou falando? Cara, se eu reduzir a quantidade de um elemento, todos os outros elementos eles vão reduzir proporcionalmente. Como assim, professor? Claro que eu vou usar números inteiros mais fáceis de se compreender. Eu não vou usar, se eu reduzir 30%, 40%, 20%, não vou usar números inteiros. Então, se eu diminuir pela metade o número de hidrogênio para
de 4 para 2 gramas, eu vou diminuir pela metade o número de oxigênio, de 32 para 16 gramas. Consequentemente, a quantidade de água vai ser a soma desses dois, vai ser 18 gramas. Certo? Se eu dobrar, eu vou dobrar os valores. E assim segue. Se eu aumentar 50%, eu aumento 50% de todos os outros. Se eu aumentar 130%, eu aumento 130% de todos os outros. Certo? Essa é a primeira parte que a gente precisa ter clareza do que está falando. Pronto. O que acontece, por exemplo, se eu colocar valores diferentes para o hidrogênio e para o oxigênio? Por exemplo, bora lá. Se eu colocar aqui, ó, vou botar até embaixo, vou botar até de outra cor, ó. Eu botei 6 gramas de hidrogênio e vou deixar as 32 gramas de oxigênio. O que é que vai acontecer nessa situação? Presta atenção aí. Professor, mesma coisa aqui, ó. Quando a gente faz soma isso daqui, então vai ter o que de água? Vai ter 38 gramas de água, cara. Por quê? Porque eu somei, ó. 6 mais 32 é 38 gramas. Aí a gente faz desse jeito, mas só que nessa situação, isso aqui está errado. Por quê? Porque para formar água, ela precisa ter proporções constantes. Então não vai formar 38 gramas de água. Ele vai formar exatamente as 36 gramas de água. Certo? Aí vocês vão parar e falar comigo. Peraí, tem algo errado aí. Se a lei de Lavoisier diz que a soma dos reagentes a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos, quando eu somo os reagentes, dá 38 gramas. Aqui dá 36. Tem algo errado. O que é que está errado? É que não está errado, na verdade, né? Só realmente é 36. Só que é o seguinte, a gente está omitindo uma outra informação. Enquanto formou 36 gramas de água, tá? Das 6 gramas de hidrogênio, 4 foram utilizados para fazer essas 36 gramas de água e sobrou 2 gramas de hidrogênio que não reagiu. Então, o nosso produto formado continua sendo os 36 por causa das proporções constantes entre eles. Só que mesmo com essa proporção constante, vai sobrar uma quantidade. Essa quantidade que sobrou é o que estava faltando para chegar nesses 38 gramas. Entenderam, pessoal? Perceberam essa relação? Não tem como formar água com valores diferentes dos compostos químicos que a gente está trabalhando. Se eu tenho 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de água, se eu botar 6 gramas de hidrogênio, eu vou usar as 4 gramas de hidrogênio para as 32 gramas de água. E as 2 gramas de hidrogênio que sobraram, vão ficar resto. E o contrário, professor? O contrário também acontece. Por exemplo, aqui. Bora pensar aqui, ó. Eu vou pegar agora, botar de azul. Vou pegar aqui, ó, 4 gramas de hidrogênio e vou juntar com 36 gramas de oxigênio. Acontece que 4 gramas de hidrogênio só consegue reagir com 32 gramas de oxigênio. Então, ele vai formar 36 gramas de água. Só que além dessas 36 gramas de água, vai sobrar a quantidade de oxigênio, né? As 4 gramas de oxigênio. Então, observa que meu composto formou aqui a quantidade e sobrou 4 gramas. Tá? Por quê? Porque a água não tem como formar água com quantidades diferentes das proporções que já existem aqui. Tá? Essa de cá. Eu posso até dividir, gente, essas proporções e descobrir aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Se a cada 2 gramas de água, de hidrogênio, eu preciso de 16 gramas de oxigênio, isso significa que a cada 1 grama de hidrogênio, eu preciso de 9 gramas, 9 não, 8, né? Eu preciso de 8 gramas de oxigênio, tá? Essa é sempre a relação, é 1 para 8. A cada 1 grama de hidrogênio, eu preciso de 8 gramas de oxigênio. Vai ser sempre essa relação, sempre, tá bom? Então, com isso aqui, você já consegue ter uma ciência de como é que faz. Compreenderam, pessoal? Podemos partir para o próximo? Pronto, ótimo. Então aqui eu já vou bater o printzão desse de cá e já vou jogar lá no grupo de vocês. Eu vou até me arrepender de fazer isso aqui, porque tá tão bonito o exemplo que eu tô dando aqui que eu vou ter que perder. Ah, se você chegou agora, eu dou presença ainda. Eu tô com o coração bondoso.
Então, relaxa. Aqui, ó, o bom dia de vocês é tão bom que eu chego e fico com o dia mais leve, cara. Pode ficar tranquilo aí que a gente dá presença. No final da aula me lembre, senão eu esqueço. Bora lá então. Dando continuidade, deixa eu pegar o livro de vocês aqui. A gente vai falar agora sobre a lei de Dalton. Gente, essas leis, elas são interessantes. Vocês acabam utilizando ela de alguma forma, certo? Só que às vezes vocês não vão encontrar esse diálogo sobre elas, tá? Então prestem atenção para pegar esse assunto. E provavelmente eles serão trabalhados novamente no primeiro ano. As leis ponderais. Mas assim, a lei que mais a gente foca é sempre a lei de Lavoisier. A lei de Dalton, gente, ela é a lei das proporções múltiplas. Essa lei, ela fala em relação às proporções para formar substâncias diferentes. O que quer dizer? Que quantidades diferentes formam substâncias diferentes, certo? É basicamente isso. Tá. Bora por um exemplo para a gente entender como é que funciona essa lei de proporção. Depois a gente vai para um exemplo prático. Um exemplo prático formando produtos novos. Bora lá. Primeiro a água, né? Eu gosto de trabalhar com água porque todo mundo conhece água. Tá? Então temos aqui H2O. Os valores estequiométricos a gente já sabe. 2 e 2 aqui, que a gente balanceou lá em cima. Cara, quando a gente fala de proporções múltiplas, geralmente a gente fala de proporções por número inteiro, múltiplos de números inteiros relacionados nessa equação para poder formular. Qual é a proporção que a gente vê nessa equação de cá? A proporção que a gente vê vai ser sempre essa e a gente sempre vai utilizar dessa forma. Para cada 2 hidrogênios, eu vou precisar de um oxigênio e vou formar 2 águas. A gente representa dessa forma. Certo? Isso daqui é que são proporções múltiplas. Bom, se para cada 2 hidrogênios eu preciso de oxigênio, se eu tiver 10 hidrogênios, eu vou precisar de metade de oxigênio, vou precisar de 5 oxigênios. Se eu tiver 10 oxigênios, eu vou precisar de 20 hidrogênios, porque eu vou multiplicar por 2. Essa é a ideia da proporção múltipla. Só que quando a gente pega e vai para uma questão mais prática, como a formulação desse composto aqui, ó, O2, ele vai formar N2O, certo? Eu vou até copiar isso daqui que a gente vai usar várias vezes. Quando eu pego essa equaçãozinha aqui, a gente vai fazer o balanceamento. Cara, o balanceamento vai ser o mesmo balanceamento da água no final das contas. 2 para 2, né? E não tem número nenhum, quando o número é invisível, é 1, certo? Matematicamente, o que significa essa proporção? Significa que eu vou precisar sempre de 28 gramas de nitrogênio para 16 gramas de oxigênio, certo? E aí ele vai formar essa quantidade de K. O que significa, então, isso daqui na prática? Tá? Isso aqui significa que a gente vai ter uma proporção, na verdade, eu vou botar assim, vou deixar assim mesmo. Isso aqui, não, Matheus, vou botar aqui, na verdade, está dobrado. Bom, bora levar no que eu estou falando aqui numa outra representação que a gente pode fazer, que é essa de cá, ó. A gente pode utilizar para fazer o balanceamento de as equações químicas o que a gente chama de número quebrado, certo? Como assim? Quando a gente faz o balanceamento, a gente sempre vai buscar os números inteiros, os menores números inteiros possíveis no balanceamento. Só que vocês podem encontrar, principalmente com oxigênio, um balanceamento representativo disso de cá, dessa forma aqui, ó, meio oxigênio, certo? Um meio oxigênio dá justamente esse valor que eu estou falando para vocês, que é 16 gramas, certo? E aí a gente consegue formar esse balanceamento que vocês estão vendo ali. Eu vou utilizar daqui, eu vou apagar o de cá e vou utilizar esse de cá, que é o balanceamento mais simples. E a gente vai trabalhar os cálculos em cima disso daqui. Agora é o seguinte, eu, enquanto professor de vocês, não gosto muito de utilizar números fracionados no balanceamento. E não impede de acontecer isso, certo? Para quem não está entendendo o que significa esse meio, você vai pegar isso aqui e multiplicar por 2.
Você vai cortar esse 2 com esse 2 e vai dar um oxigênio. Fica 2 nitrogênios e um oxigênio. 2 nitrogênios e um oxigênio. Certo? É isso que acontece. Mas eu vou utilizar dessa forma para a gente entender o que eu estou falando das proporções múltiplas. Então, eu vou ter isso daqui, ele vai reagir justamente com os meus 28 gramas de nitrogênio. Certo? E aí, o que a gente vê aqui? Que a proporção que a gente vai ter nessa equação é de que a cada 2 nitrogênios, eu vou precisar de um oxigênio. Certo? Vou ficar 2 para 1. A cada 2 nitrogênios, eu preciso de um oxigênio. Tá? E aí, a gente pode ir variando essas proporções e acaba formando compostos diferentes. Por exemplo, aqui, ó, eu posso formar um outro composto, que é o N2O2. Certo? Esse aqui é um outro composto. Qual é as proporções desse outro composto? Cara, ficou agora, ó, balanceamento. 1 para 1 para 1. Tá perfeito esse balanceamento. Então aqui significa que eu vou manter minhas 28 gramas de nitrogênio e aqui eu tenho agora 32 gramas de oxigênio. E essa proporção, ela virou uma proporção agora de 1 para 1. Como assim 1 para 1? Para cada uma molécula de nitrogênio, eu preciso de uma molécula de oxigênio. Tá? Eu estou usando os números invisíveis que estão aqui, ó, os números ponderais, os números da estequiometria, né? Os números dos valores estequiométricos, os coeficientes estequiométricos. Certo? E chego nessa organizaçãozinha que vocês estão vendo. Uma equação que já está balanceada. Continuando, a gente tem mais variação? Tem. Eu posso encontrar, por exemplo, a composição N2O3. E aí ele vai apresentar uma proporção diferente do que a gente estava falando. Bora balancear? Bom, aqui eu vou precisar botar 3, né, para chegar em 6. E aqui eu vou botar 2 para chegar em 6. Aqui deu 4, aqui dá 2. Bom, o que está acontecendo aqui agora? Nesse de cá, tá? A gente vai precisar modificar a quantidade desse composto de cá. Ao modificar essa quantidade, a proporção ela vai mudar, certo? Ela vai ser uma proporção agora de a cada 2 nitrogênios, eu vou precisar de 3 oxigênios. Então aqui dá 8 e 8, 16, bota 6 vem 1, 56 gramas de nitrogênio, certo? Eu vou precisar de 32, 48 gramas de oxigênio. Cara, se eu quisesse fazer o processo de divisão aqui, eu conseguiria colocar para cada molécula de N2 quanto eu precisaria de O2, né? Daria número fracionado, mas eu não gosto de número fracionado. O que eu estou dizendo é que quantidades diferentes das substâncias, elas podem formar produtos diferentes, né? Quando possível. Bora para o próximo aqui. A gente tem também o último componente desse grupão, que é esse de cá, ó. Ele pode formar um N2O4. E aí a gente vai para o balanceamento aqui. Como é que vai ser o balanceamento? Eu boto 2 aqui. Certo? 4, 1. Então, nessa proporção aqui, eu posso ter a cada uma molécula de N2, eu preciso de 2 moléculas de O2. A proporção inverteu em relação às outras, tá? Enquanto a de cá, por exemplo, ó, estava 2 para 1, a de cá é 1 para 2, inverteu totalmente. O que significa que a cada 28 gramas de oxigênio, eu vou precisar de 64 gramas de 28 gramas de nitrogênio, eu preciso de 64 gramas de oxigênio para formar. Então, elementos diferentes, eles podem ser formados por proporções diferentes. É isso aqui que diz a lei de Dalton, certo? A lei das proporções múltiplas. Esse compostozinho bonitão que a gente está vendo. Bora lá, próximo print encaminhado para vocês. Agora, a gente vai falar... Pô, esses meninos botaram muita informação aqui, velho. Agora, a gente vai pegar e vai falar as teorias das reações químicas. Vocês conseguiram entender, gente? A lei de Dalton, a lei de Proust? Tá tranquilo essa parte?
as proporções, né? Vocês perceberam, né? A proporção está sempre aqui, ó, nos valores estequiométricos, ó. Sempre nos valores estequiométricos. Aqui foi só que eu fiz quebrada para botar esse valor quebrado aqui. Mas aí você pode botar 2 para 1 também, tá? 2 para 1. Dá 56 para 32. Pronto. Isso é a relação. Agora é o seguinte, eu só coloquei as relações, mas eu não coloquei quanto formava. Aí, por exemplo, 2 para 1 vai formar 2 desse. Esse 1 para 1 vai formar 1 do N2A2. Esse de cá, 2 para 3 vai formar 2 do N2A3. 1 para 2 vai formar 1 do N2A4. Eu não botei o último parte da proporção, eu só coloquei a proporção dos reagentes. O quanto de um reagente tinha que agir com o outro. Certo? Para a gente fechar, vou pegar o livro de vocês aqui para copiar o trechozinho. A gente vai falar sobre os tipos de reações químicas. Certo? E os tipos de reações químicas, a gente vai envolver 4 reações. A primeira que a gente vai falar é a reação de síntese. Gente, quando eu falo tipo de reação química, o que a gente tem que ficar ligado? Olha, é só uma forma para vocês começarem a identificar como vai acontecendo as reações químicas e qual o passo a passo de acontecimento delas. A gente tem 4 tipos básicos de reações que a gente precisa entender. É a reação de adição, decomposição, deslocamento e dupla troca. São essas 4. São difíceis? Não, são super tranquilas. E você só precisa saber utilizar para poder identificá-la no processo. Tá bom? Bora um por uma. Reação de adição ou síntese. Galera, a reação de síntese é junção. Sempre. Eu posso utilizar, então, a representação da seguinte forma. Eu posso pegar aqui, ó, se eu pegar um elemento A, essa aqui é a representação teórica, tá? Com um elemento B, eu vou juntar os dois e vou fazer o elemento AB. Tá bom? Essa é a reação de síntese mais simples que a gente pode dar. É uma observação teórica aqui. Como é que seria isso na prática? Seria assim, ó. Vou botar de azul na prática. Eu tenho um carbono no estado sólido, mais um oxigênio no estado gasoso, certo? Junto os dois, o oxigênio aqui é O2, né? Botei o puro aqui, mas ele é O2. Eu junto os dois. Eu junto os dois e vou formar o que nós chamamos de CO2. Observa, eu simplesmente juntei os dois elementos e formou um elemento novo. Isso é uma reação de síntese, certo? Essa é uma reação de síntese. É que nem a gente tem a reação da água. Vou fazer a reação da água da forma simples. H2 mais O2, os dois no estado gasoso, né? Vou até dar um espacinho aqui para colocar. No estado gasoso. E forma H2O. Aí vou fazer o balanceamento do número quebrado aqui para ficar mais bonitinho. Isso é uma reação de síntese, certo? É isso que a gente vê. Oposto à reação de síntese, agora nós temos a reação de decomposição ou análise. Certo? Então, vamos ver a reação de decomposição ou a reação de análise, como é que ela é. Cara, se a reação de síntese é a junção, a reação de decomposição é a separação. Então, eu vou utilizar até letras diferentes. É como se eu pegasse aqui, ó, o C e o D, passasse por um processo de síntese, de decomposição. Ele vai formar a substância D e C, mas a substância D separadas. Certo? Aqui está uma reação simples. O que acontece? Tá. Como é que a gente visualiza isso? Olha, a gente pode ter aqui, eu vou até copiar aqui uma composição que a gente tem da fórmula. No livro de vocês. Eu tenho aqui, ó, o CaCO3. Certo? Ele vai passar por um processo de decomposição, no caso, um processo de aumento de temperatura, né, por aquecimento. E ele vai formar, eu não botei aqui a... Importante botar, né? Tá no estado sólido. Ele vai formar o CaO no estado sólido, mas ele vai liberar gás carbônico no estado gasoso. Observa, eu tinha um composto, esse composto se quebrou e formou dois compostos.
Esse tipo de reação é o que nós chamamos de reação de decomposição. Tá? Temos a reação, por exemplo, de um elemento que ele faz os dois processos, tanto de adição e decomposição, mas eu vou botar aqui. O da amônia, o NH3, ele vai passar por um processo, vai formar N2 mais H2. E aí, né? Boto 2 aqui, e 2 aqui, e boto 3 aqui. Certo? Ele formou essa reação de decomposição. Tá? Massa. Bora agora para as reações de deslocamento ou simples troca. Essas duas daqui não são mais difíceis, elas só precisam de um pouquinho mais de atenção. Por quê? Cara, simples troca e dupla troca são as duas que a gente vai ver. Ela tem a troca da posição dos elementos, então a gente precisa estar atento a essa troca. Tá? Para isso, eu vou utilizar duas cores para a gente poder visualizar direitinho como acontece. O que tem aqui? Ai, tô com azia, gente. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ter um elemento químico e ele vai trocar de posição com outro. Certo? Como é que vai ser então? Bora pegar um exemplo e em cima do exemplo a gente vai trabalhar. Eu vou botar até de cores diferentes, vou botar preto e azul. Ó, eu tenho o Zn no estado sólido, tá? Mais 2HCl, certo? E aí o que vai acontecer? Quando a gente vai ter a simples troca, eu vou até botar também que eu não coloquei, o HCl, ele está no estado aquoso. Gente, o aquoso é quando ele está misturado com água. Então tem o ácido clorídrico junto com água dentro. Essa substância está com água dentro dela. Tá? E aí o que acontece? Na hora de formar a sua nova composição, ele vai fazer aqui, ó. O Zn vai se juntar com o cloro no estado aquoso, certo? E esses dois, e aí vai separar agora o hidrogênio no estado gasoso. Então observa o que aconteceu. O H2, o hidrogênio, né, mudou de lugar com o zinco. Tá? O hidrogênio ficou sozinho e o zinco veio para a junção com o cloro. Isso de cá é uma reação de simples troca. Por quê? Porque apenas um elemento mudou de posição. Tá? Por isso que a gente chama de reação de simples troca. Certo? A outra é a reação de dupla troca. A reação de dupla troca, como é que ela acontece? Agora eu tenho dois elementos compostos, né, formados por substâncias diferentes. E aí elas vão simplesmente... Um vai trocar de posição com o outro. É muito comum em relações iônicas, em elementos que têm ligações iônicas. Mas, como eu falei para vocês, o objetivo é vocês visualizarem. Quando vocês visualizarem, vocês têm que identificar. Então, como é que seria isso de cá? Bora pegar um exemplo. Ó. Vou botar o exemplo em preto e em azul de novo. Eu vou botar aqui. K2SO4 aquoso. Tá? Mais o... Estou pegando o exemplo do livro de vocês. BaCl2 também aquoso. Certo? Esses dois compostos, eles vão formar o quê? Eles vão formar a junção desses elementos. Um vai se juntar com o outro, formando um novo elemento. Certo? Então, no caso aqui, vai formar, ó, o BaSO4. Certo? Cadê aqui? Que vai estar no estado sólido. Mais o K, 2K, Cl, certo? Que vai estar no aquoso. Vocês estão percebendo as duplas trocas como estão acontecendo? O Ba que estava com Cl ficou com SO4 e o K2 que estava com SO4 ficou com o Cl. Essa é uma dupla troca. Bora pegar outro exemplo do livro de vocês. Pb
NO3, 2. Tá? Ele aqui está aquoso. Mais 2 KI, também aquoso. Esses dois vão se juntar e vão fazer uma nova substância. Vai ficar aqui, ó. 2 KNO3, certo? Mais PB Y2. Esse aqui aquoso, esse aqui sólido. Compreenderam, pessoal, essa partezinha? Com isso aqui a gente fecha nosso primeiro blocão de reações. E aí, dúvidas? Não? O assunto é tranquilo, né? Não é um assunto daqueles que derruba vocês, não. O assunto é de boa. Compreenderam? Tranquilo? A aula da gente encerra agora, né? Temos um minutinho. Eu espero que vocês tenham curtido aí a nossa análise poética da música Rita, tá? E esse conteúdo de reações químicas. Os formulários, como eu falei, joguei todos no grupo só. Eu quero que vocês prestem atenção e façam eles, tá? Vale nota. É verdade. Tem sim, verdade, é verdade. Verdade. Esse de reações químicas, né, que eu mandei hoje. E o do conteúdo passado. Eu vi que eu mandei só para uma turma, mandei para o nono ano, não tinha mandado para vocês, eu me toquei depois. Mas não faz diferença. Eu vou deixar todos abertos até o dia da avaliação de vocês. Certo? E a avaliação de vocês, ela vai até ácidos e bases, tá? Que é o assunto da próxima aula. Certo? Aí eu vou ter que falar no grupo lá dos professores para organizar isso, para não deixar essa pendência lá. Deixa eu ver. Quem chegou agora aí que falou que chegou foi João? Ué, mas Matheus já tinha dado presença em Matheus, pô. É que eu não tô vendo no chat não aqui, gente. Deixa eu voltar para minhas câmeras certinho aqui para eu poder atualizar, ver minha situação. É porque eu não vejo no chat como eu queria ver, sabe? Assim, eu não estou olhando o chat direto. Só pra ver aqui quem já chegou. Gente, quem chegou na hora que tá com presença, pode deixar aí. Quem chegou atrasado, fica. Daqui, João Lucas. Chegou sim, João Lucas, pronto. Sim, sim. Você chegou atrasado, né, João? Tá tudo em paz. Ah, cara, pode ficar de boa. E Kalila não apareceu mesmo. Pronto. Então, todo mundo liberado, pessoal. Bom descanso pra vocês. Bom final de semana. Se divirtam bastante. Que semana que vem tem mais. Tchau, gente. Nada. Tchau. Salve, salve família. E aí, Eric? Bem-vindo, obrigado. Ah, que menino bonito. Bom dia, Fabiana. E João Pedro já chega. Posso fazer uma pergunta hoje? Deixa eu chegar. Pode sim, cara. $6? Não, mas tem outras coisas. Tem a conversão, ainda tem qual é o nome que a gente chama? A taxa do IOF, tem um bocado de coisa. Mas por que tem que pagar isso, cara? Grey's Anatomy já tem no servidor aqui, não tem não? Na Amazon tem, pô. Ah, cara. Espera, pô. Cara, quer o conselho? Você deve ter amigos aí que manjam de internet e horrores. Só baixa. Só baixa e assiste, cara. Vê na internet, baixa e assiste. Pô, velho, Rapidinho.